O Alienista, conto de Machado de Assis. Estamos no 16º vídeo. Então, nós ficamos sabendo, nesses últimos 3 ou 4 vídeos meio conturbados, aí, com telefonema, digressão e tudo mais, mas nós ficamos sabendo que o Costa foi recolhido à Casa Verde, porque ele era... não só esbanjou uma herança enorme, né, mas tinha prazer em emprestar para pessoas que ele sabia que não ia pagar. E ficamos sabendo também que uma prima dele, né, também foi recolhida porque ela é supersticiosa, né? A notícia desta aleivosia, ou seja, dessa deslealdade, né, do ilustre Bacamarte, lançou o terror à alma da população. Ninguém queria acabar de crer que, sem motivo, sem inimizade, o alienista trancasse na Casa Verde uma senhora perfeitamente ajuizada, que não tinha outro crime senão o de interceder por um infeliz. Repare o seguinte, não sei se eu estou falando sobre isso cedo demais, mas antes cedo e depois a gente rever esse ponto do que esquecer, né? Porque qual é o ponto? É simplesmente a interpretação, né? Anda por aí, já vi até em edições publicadas, a interpretação que esse conto é sobre a relatividade, né? O relativismo. Como que pode a gente não ter certeza de nada na vida, né? Como que pode, nós não podemos saber quem é louco e quem é são, né? Não. A resposta é não. Não é sobre isso, né? A resposta é como que pode um cientista, e esse é o perigo da ciência, né? Se alienar tanto da opinião corrente e instintiva das pessoas normais para, através de procedimentos científicos, criar uma verdade que anula todas as outras verdades que são mais espontâneas. Argumento que geralmente se dá, né? Ah, não, mas olha, como é que esse cara é louco e esse daqui não é? E se você ficar vendo entre a loucura e a sanidade, não há fronteiras, né? Pro Simão Bacamarte. É o Simão Bacamarte que vai e fica confuso e começa a colocar gente que não é louco. Perceba, o senso comum, ou seja, o cidadão de bem, vamos colocar assim, ele sabe que não faz sentido nenhum e está todo o tempo claro para todo mundo, né? Que não faz sentido nenhum colocar a senhora e nem o Costa na Casa Verde. Automaticamente todo mundo sabe, tudo bem, o Costa é meio burro, é um pouco excêntrico, né? É uma pessoa peculiar, né? A mulher ali, a prima dele, ela tem as suas superstições e tudo mais, mas ninguém está confuso ali, né? E perceba, o narrador não está confuso. O narrador sabe que louco é louco e são é são. Isso é muito importante. É muito importante. Porque perceba, olha o processo das pessoas que estão interpretando esse conto desse modo. Ora, esse conto, ele bate de frente na ciência, né? Afinal de contas, a pessoa, o maior modelo de cientista aqui é louco, né? Ele tá começando a ficar louco aqui, né? Então, o que eu vou pensar? Ora, se a ciência que ele representa é louco, então o mundo é louco. E que tal eu interpretar que é só ele mesmo que é louco? É só ele que se perdeu nos seus procedimentos, se perdeu da realidade compartilhada por todas as pessoas, realidade essa que é normal, né? Que não precisa de uma iniciação, né? Que tal se a gente interpretar assim? Que ele só perdeu o contato com a realidade quando ele coloca na Casa Verde esses dois personagens, né? Bom, a gente vai desenvolver mais essa ideia.
Então a notícia dessa leivosia do ilustre Bacamarte lançou o terror à alma da população. Ninguém queria acabar de crer que, sem motivo, sem inimizade, o alienista trancasse na Casa Verde uma senhora perfeitamente ajuizada que não tinha outro crime senão o de interceder por um infeliz. Comentava-se o caso nas esquinas, nos barbeiros, edificou-se um romance, umas finezas namoradas que o alienista outrora dirigira a prima do Costa, a indignação do Costa e o desprezo da prima, né? Então, bom, tem que ter um motivo para esse cara estar fazendo isso, né? Então tá, não, ele tentou conquistar a menina ali, a menina não quis, o Costa falou alguma coisa para ele, é por isso que tá acontecendo. E daí a vingança, era claro. Mas a austeridade do alienista, a vida de estudos que ele levava, pareciam desmentir uma tal hipótese. Histórias. Tudo isso era naturalmente a capa do velhaco. Isso na voz do povo, né? E um dos mais incrédulos chegou a murmurar que sabia de outras coisas. Não as dizia por não ter certeza plena, mas sabia, quase que podia jurar. Você, que é íntimo dele, não nos podia dizer o que há, o que houve, que motivo? Crispim Soares derretia-se todo. Esse interrogar da gente inquieta e curiosa, dos amigos atônitos, era para ele uma consagração pública. Sou um homem importante, né? Não havia duvidar. Toda a povoação sabia, enfim, que o privado do alienista era ele, Crispim, o boticário, o colaborador do grande homem e das grandes coisas. Daí a corrida à botica. Tudo isso dizia o carão jucundo e o riso discreto do boticário. O riso e o silêncio, porque ele não respondia nada. 1, 2, 3 monossílabos, quando muito, soltos, secos, encapados no fiel sorriso, constante e miúdo, cheio de mistérios científicos que ele não podia, sem desdouro nem perigo, desvendar a nenhuma pessoa humana. Volto a enfatizar. Conta inteira a gente vai falar sobre isso. Perceba, mistérios científicos. Essa é a linguagem da iniciação. É a linguagem, sei lá, de uma maçonaria. É a linguagem de... né? Então, não tem como entender os mistérios científicos, mas o cientista, ele tem o poder da autoridade, né? Da onde que isso se difere da religião, se a ciência for isso daqui, né? Então perceba, o problema, falando sobre a autoridade da ciência, o problema não é a ciência trazer descobertas, né? Afinal de contas, a gente sabe que um transplante de coração funciona. Afinal de contas, a gente sabe que vacina funciona, né? O problema não é isso. O problema é quando a ciência começa a adquirir uma autoridade tal que o cientista pode olhar para você e falar: olha, você não é iniciado. Eu entendo do que eu estou falando, né? E naquele mistério que ele vive, além de viver envolto do mistério, ele tem a autoridade absoluta. Então o cientista olha para você e fala: você acha que você está sentindo amor? Não. Isso daí são substâncias químicas que interagem no seu cérebro, etc. Ou, você acha que você está sentindo amor? Não. Na verdade, você tem um instinto de reprodução, e esse instinto é encapado através do acasalamento, etc. né? Então, ele mostra para você, ele te dá uma interpretação da realidade que você vê, que não se encaixa com a tua experiência,
ele não te convence efetivamente, para além do argumento dele de autoridade, ele não te convence que amor são só substâncias químicas no teu cérebro, só que ele espera que você respeite a palavra dele como autoridade máxima, né? E se você fala, não, amor é um sentimento nobre, amor é um sentimento, sei lá, que vem de Deus, amor é um sentimento que o homem naturalmente tem, ele dá aquele sorrisinho, no sorrisinho de pena de você e pensa, pobre coitado, vive na ilusão, né? Baseado no quê? Baseado nas verdades iniciáticas que ele tem e você não, né? Então é aí que é o problema. É só um problema de, digamos assim, novamente de proporção. É um problema de autoridade, é um problema de excesso de autoridade, né? Então, continuemos. Eu vou ler de volta só para a gente ver esse senso de mistério, né? Isso daqui é muito atual, é muito, muito atual. Nós temos diversos filósofos que falam sobre isso, né? Por exemplo, toda a fenomenologia, então Husserl, Sartre, eu acho que o Sartre assim, é mais fraquinho, né? Mas Sartre também, Merleau-Ponty é um filósofo bem, bem interessante. Toda a fenomenologia, que é um ramo inteiro da filosofia, ele trabalha nisso, né? Qual é o grande perigo de se esquecer da experiência para colocar sobre ela uma verdade científica, e a verdade científica tomar para si toda a possibilidade de verdade, sendo que a verdade científica é mais uma das verdades que está no mundo. Existem várias verdades, essas verdades não se contradizem se são verdades, elas são pontos de vistas para ver as mesmas coisas, só que a verdade científica, ela se arroga a si o poder supremo, né? E ela fala, olha, tudo o resto é crendice, né? Então não só toda a fenomenologia, vários outros críticos, a gente poderia passar anos não, poderia passar horas aqui citando o nome de... Claro, me falta conhecimento também, né, para ficar citando, mas a gente sabe que isso é muito... A crítica à ciência se faz muito, muito frequentemente. Deixa eu dar mais um exemplo, já que a gente está nessa vibe, né? Diz que tinha um professor de física que chegava na sala de aula e olhava para os alunos e falava assim, o que é isso, apontando para a mesa. E aí os alunos falavam, isso é uma mesa. E ele falava, engano seu, isso daqui não é uma mesa, isso daqui é um amontoado de átomos, né? Como se isso fosse a coisa mais esperta do mundo para se falar. Ora, bastava o aluno falar assim, professor, o que é isso? E o professor ia falar, isso é um amontoado de átomos. E o aluno falaria, engano seu. Isso que você vê em uma determinada escala como amontoado de átomos, na verdade é uma mesa em outra escala, né? Então perceba, o problema não está em afirmar que uma mesa é um amontoado de átomos. O problema está em dizer que a percepção de mesa é uma percepção de alguma forma enganada, né? O problema não está em dizer que água é H2O. O problema é achar que água é só H2O. Água não é o refresco para o sedento, água não é aquilo que ameaça o náufrago, água não é aquilo que limpa, água não é as infinitas possibilidades da água. Água é só H2O. É esse que é o problema, né? É sobre isso que a gente está falando aqui. Quando a ciência arroga a si o monopólio de todo o significado. E perceba, é isso que o Simão Bacamarte está fazendo quando ele, com a sua grande teoria, responsável, repare, o Simão Bacamarte não é irresponsável cientificamente falando, ele faz as suas pesquisas, ele lê diversos livros, ele observa o fenômeno, ele tenta trazer esse fenômeno para a sua teoria, ele faz todo um trabalho enorme, mas na sua arrogância científica, ele arroga para si o significado último, né? É a ciência. E não há como se discutir com a ciência. Essa afirmação, não há como se discutir com a ciência, é uma afirmação
perigosíssima, né? Não só porque o significado científico não é o único significado possível, mas também porque a ciência, por natureza, é uma multiplicidade. Não existe a ciência. Existem diversos cientistas e eles concordam, discordam, existem coisas que são mais ou menos consenso e assim por diante, né? Então, só para a gente terminar aqui. Não havia duvidar. Toda a povoação sabia, enfim, que o privado do alienista era ele, Crispim, o boticário, colaborador do grande homem e das grandes coisas. Daí a corrida à botica. Tudo isso dizia o carão jucundo e o riso discreto do boticário. O riso e o silêncio, porque ele não respondia nada. 1, 2, 3 monossílabos, quando muito, soltos, secos, encapados no fiel sorriso, constante e miúdo, cheio de mistérios científicos, que ele não podia, sem desdouro nem perigo, desvendar a nenhuma pessoa humana. Não se desvenda isso a pessoas humanas.